Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudo bíblico das cartas de Paulo, nós estamos vendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos vendo aí, finalizando o capítulo 7, estamos vendo o capítulo 8. Antes de passar para o Edgar, eu vou pedir aqui para o Vilmar fazer uma oração, aí a gente já começa. Vilmar? Ok. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, pela noite de descanso, Pai, e obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar esse estudo, Pai, que nós possamos entender e praticar também, Senhor, aquilo que a gente tem aprendido. Pai, fica, Senhor, com cada um de nós, inclusive também, Senhor, com aqueles que irão ver esse estudo no futuro, Senhor. Que esteja abençoando também. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Edgar, você quer que eu vou fazer por aqui? Porque a gente não está conseguindo ver a tela toda. Não está a tela toda? No meu então aqui eu vou compartilhar por aqui, pode ser? Aí você vai pedindo, eu vou... O que eu posso fazer aqui é que eu acabo não... Mas eu faço por aqui mesmo, fica normal. Tá bom? Tá bom, vai por aí. Aí vai na primeira página. Aí a gente já fica com a página inteira aqui, fica bom na hora de gravar? Pode ir. Então eu vou pôr aqui. Melhorou aí? Tá grande, né? Tá legal. Assim tá melhor, pessoal? Veja aí. Para mim está ótimo. Para mim tá da mesma forma que o Edgar estava compartilhando. Uhum. Então vamos lá. Tá bom. Estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Aí o Edgar vai falando aí, eu vou passando aí o PowerPoint de cá. Tranquilo. Vamos seguindo então, vamos começar? Vamos. Estamos na 18ª aula, né? Estamos aí passo a passo, versículo a versículo, né? Eu acho que está sendo interessante, pelo menos para que tenhamos aí um estudo detalhado, e a gente está indo nos pequenos textos ali, explorando aquilo que Deus tem em cada versículo, né? E isso talvez aí tenha também um tempo mais extenso para as aulas, mas eu sinto que vale a pena a gente passar esse tempo todo, né? E também a palavra de Deus, ela é tão rica, né, nos detalhes, que ela acaba nos dando essa possibilidade de cada versículo explorar e extrair coisas que numa leitura rápida talvez não consigamos, né? Então eu acho que isso tá valendo a pena. Para mim tá sendo interessante reler esse texto, né? E todo domingo aqui a gente pegar essa riqueza, né, de detalhes no dia a dia. Vamos seguindo aqui, estamos já caminhando, aí fizemos o capítulo 7, né? Já fomos aí na aula passada, falamos bastante dessa questão mesmo de que estamos revigorando, né? Estamos sendo revigorados a cada dia, né? Mediante aquilo que até mesmo a gente vai passando, né? E as pessoas vão nos confortando, os irmãos também vão, né? Trazendo isso tudo, né? No sentido de a gente entender, né, o que está acontecendo, o porquê e os propósitos de Deus em cada coisa que acontece na vida da gente, né? Paulo vai comentando esses fatos com o povo de Corinto para que eles entendam exatamente o sentido correto do Evangelho e para onde eles devem seguir, como devem seguir, né? E a gente vai aí observando o zelo de Paulo em relação à igreja e aos irmãos, né? Isso é legal, porque a gente vai extraindo muita coisa interessante para ser aplicada nos dias de hoje, né?
E Paulo nos dá aí um alerta para aquilo tudo que a gente talvez tenha, os erros que tenhamos cometido, aí, estamos cometendo no dia a dia, né? Ele fala ali da confiança que ele teve também naquele povo, né? E sabia do quanto seria importante redirecionar eles e o quanto eles conheciam de Paulo, conheciam da vida dele, e o quanto seria reconhecido aquilo que ele estava falando como algo que era bom para eles e era agradável a Deus, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre isso na aula passada, né? Nós entramos no 8, falamos um pouquinho dessa generosidade, né? Ele já começa a falar um pouquinho mais da questão mesmo daquilo que Deus tinha feito lá na região da Macedônia, né? O quanto ele tinha abençoado aquele povo, né? E o quanto aquele povo, apesar de passar dificuldades, né? Uma igreja que estava sofrendo ali as dificuldades financeiras mesmo, né? Da região onde eles estavam, tal. Mesmo assim, eles foram generosos, né? Eles foram muito generosos e partilhavam aquilo e ajudavam aqueles que estavam precisando, né? Estavam fazendo a parte deles, né? E também ajudando nessa contribuição que Paulo estava arrecadando ali para levar para Jerusalém, que passava por situações muito mais extremas do que eles, né? Então eles estavam, Paulo veio a informar aquelas igrejas das dificuldades que havia sido relatado para ele de Jerusalém, e ele veio a trazer esse povo para ajudar, né? E para contribuir, para poder levar para esse povo esse auxílio, né? E esse povo, mesmo nessa pobreza, eles tiveram essa generosidade, e isso estava servindo de exemplo para aquelas igrejas, para que eles pudessem também contribuir, né? Nós tínhamos ali algo muito interessante, e nós frisamos na aula passada, na questão da iniciativa própria, né? Na de você mesmo, não por imposição e nem por uma questão de insistência ou de obrigação, e sim algo que você, por iniciativa própria, você fala, eu vou contribuir. Ah, mas você está contribuindo porque alguém insistiu demais. Não, eu vou contribuir porque isso é obra de Deus, porque isso eu sinto que Deus se agrada com isso que eu estou fazendo, né? Porque Ele me dá tantas condições para viver com o que eu tenho e até mesmo para distribuir, até mesmo para dividir. Então Ele abençoa aquele irmão, mesmo nas dificuldades, tal, Ele abençoa o suficiente para que ele até mesmo com essas limitações ele possa ajudar, né? Então a gente encontra ali vários textos na Bíblia falando sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio que há entre a oferta, né? E a generosidade e as condições que a pessoa tem. Às vezes ela pode avançar um pouquinho mais, às vezes ela está limitada, mas Deus dá condições para ele. Então, nós vimos aí na aula passada algumas coisas muito interessantes sobre o privilégio de participar dessa assistência, né? O privilégio de poder ajudar. Às vezes a pessoa fala, puxa, eu vou ajudar, eu tenho que ajudar de novo, né? Então isso fica pesado, né? Isso parece algo imposto, né? Você precisa pagar, você precisa fazer. Isso nem sempre é agradável e também não agrada a Deus, né? Então Paulo veio alertando desse equilíbrio que a igreja precisa ter para poder ajudar. Então ele foi abrindo a mente desse povo e contando, olha, vocês já fizeram isso no passado, né? Eu conheço vocês, eu conheço o coração de vocês que é generoso, né? E que vocês podem ajudar, né? Eu peguei um texto, não está na projeção ali, mas ele na Bíblia Viva, que tem uma tradução interessante, ela fala do testemunho, né? E não por insistência de Paulo eles doaram, né? O texto bíblico ali nesse trecho que fala em Coríntios 8, 2:8, ele fala da Bíblia Viva de uma forma que fala, e não por insistência, né? E não por insistência minha, como se Paulo estivesse falando, não foi porque eu insisti com vocês, e sim por iniciativa própria. Isso gerou algo bem interessante neles, e falou, puxa, olha, eu não estou dando porque alguém está cobrando de uma forma insistente, né? E sim porque eu sinto que é bom, né? Ele também fala de primeiro, a gente tinha comentado na aula passada, de você se entregar primeiro, né? As coisas de Deus, se entregar a Deus primeiro,
e fazendo a vontade dele, né, através dessas ofertas, primeiramente você se entrega a Deus, primeiramente você dá aquilo que é devido, né, a Deus, e aí isso tudo vai gerar condições para você ofertar. Então, primeiramente você vai buscar o reino de Deus, né, e todas as coisas vão ser acrescentadas, inclusive as condições para serem generosos, né, para dividir aquilo que transborda em você. Então, Paulo foi bem claro nesse sentido, né? De você ter um triunfo espiritual sobre a carne, né? Você ter algo que é carne, que é físico, né? E que você pode dividir porque espiritualmente você tá feliz em fazer tudo isso, né? Então, ele vem ensinando bastante sobre isso. Marcelino, você pode passar a próxima tela? Eu estou só voltando aqui a um texto que eu comentei numa aula, acho que retrasada, sobre a questão dessa visão de reino, do reino de Deus que Paulo tinha, e ele queria passar para todos, né? A igreja propriamente ali de Jerusalém, que passava por dificuldades, imagine que eles estão ali onde o Marcelino está circulando ali, eles estavam na Macedônia, que hoje aquele mapa ali é novo, né? Então ele tem ali algo que isolava aquela região. Aquela região tinha muitas dificuldades por não ter esse aporte ali, não chegava do mar, né? Não tinha esse acesso direto ao mar, e isso tudo causava alguma dificuldade para aquela igreja. Apesar de tudo aquilo ser aquele Império Romano e que tinha o acesso livre, as distâncias eram um pouquinho mais complicadas do que quem tinha a sua geografia banhada por um mar, pelo oceano ali. Isso tudo causava essa dificuldade. E toda essa distância até Jerusalém, eu até coloquei ali, são 2.400 quilômetros, são 429 horas, seriam muitos dias, né, para que a pessoa ficasse caminhando ou mesmo de barco. Mas ele não media essa distância, essa dificuldade ao levar até lá, e nem você não estava ajudando alguém que estava muito próximo ali. Você estava ajudando aqueles irmãos na fé que estavam lá em Jerusalém, muito distante. Então, às vezes, a gente tem essa visão de que somos da quarta, né, presbiteriana renovada, ali, aquela visão dali, muito entre quatro paredes, às vezes. E a gente tem ali, possivelmente na nossa região, ou possivelmente um pouquinho mais distante do que a nossa igreja, nós temos as nossas Jerusaléns ali, né, próximas da gente por 2.400 quilômetros, 5.000 quilômetros, nós temos muito isso acontecendo por perto. Possivelmente nós temos igrejas ali, ou pessoas, ou irmãos na fé, que estão passando por dificuldades e não propriamente dentro da nossa igreja, dentro do nosso templo ali, do nosso convívio. Então, ele quis demonstrar essa necessidade do cristão, daquele que naquela época eram do caminho, aqueles que estavam professando a mesma fé, que ajudassem, né, que tivesse mutuamente uma ajuda, né, que pudessem estar sempre assistidos pela igreja. Então ele tentava passar para Corinto, né, para aquele povo, da necessidade da ajuda entre os irmãos, né? E às vezes a gente tem esse posicionamento, ó, vamos ajudar os que estão aqui na casa. Isso é importante, isso é até fundamental para a igreja, né? Mas que saiba que existem também outras igrejas que também estão professando a mesma fé e que passam por dificuldades, né? E a gente às vezes não está ligado, e a gente fala, puxa, eles que se resolvam por lá, às vezes, né? Porque eles têm lá, entre eles, lá não. Às vezes não tem essa condição que nós temos, né? E aí a gente tem que estar sempre alerta para ter esse posicionamento como cristãos, né, de ajuda entre os cristãos, né, para que também, e a gente está falando aqui de irmãos na fé, ali, nós estamos falando daqueles que estão na igreja, né, Paulo não estava falando nesse momento das pessoas que estavam fora da igreja, e sim aqueles que estavam dentro da igreja, para que também isso criasse um impacto entre aqueles que estão fora da igreja, porque imagine como é importante esses cristãos se ajudando ali e sendo vistos por aqueles que estão fora da igreja. E fala, puxa vida, olha, eles estão trazendo mantimento, eles estão ajudando entre eles ali, que coisa interessante, né? Da onde vem tudo isso, esse suprimento que eles têm, né?
Então, essa coisa também de ajuda entre as igrejas também é vista por aqueles que estão fora, né? E isso também causa impacto, né? É bem interessante. Vamos lá, Marcelino, para a próxima? Agora nós vamos entrar no capítulo 8. Nós fizemos uma leitura já, Marcelino, dessa do 5 ao 10, ao 11º ali? Não, é do 6 do 6 até ao, o do 6 ao 11? 11º. Não, não fizemos ainda. Vamos fazer ler a agora. leitura? Vamos lá? Vamos ler, então. Do 6 até o 11. Isso. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em conduzi-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Interessante, né? Nós temos aí vários indicativos ali de que Paulo queria que eles mesmos, de uma maneira, quase que uma autoanálise e perceber, né? Perceber o quanto eles já tinham essa vocação do auxílio mesmo, né? Já tinham feito isso no passado, relembrando de que eles são generosos sim, né? E que às vezes a gente fica pesando, puxa, agora eu não estou fazendo nada, eu já fiz, vou voltar a fazer, vou voltar a ajudar, vou voltar a contribuir. Então ele tem ali, destacando ali, como eu marquei ali, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não é algo que tem que ser pesado, difícil, e sim um privilégio de você ter em quantidade suficiente para que você possa se sustentar e, ao mesmo tempo, você está levando muitos também a ter essa graça de Deus, né, que você tem na sua vida, repartindo com muitos, né? Então ele vem ali falando de Jesus Cristo, que rico veio ao mundo e se fez de uma maneira em que deu a vida dele, né, por nós e nos transformou em ricos, né? A maior riqueza ele nos deu, né? Então, assim, para que a gente entenda que quando você se sacrifica por alguém, no sentido de sacrificar, quando você doa seu tempo, quando você doa algo que você tem em abundância, quando você doa algo que Deus tem te dado em abundância, quando você reparte isso, você está sendo generoso, isso é um privilégio, né, do cristão. Imagine que a gente sempre pensa só em cesta básica, alimento e tal, e coisas físicas, mas no caso aqui, sim, para Jerusalém eram materiais as coisas, mas além da coisa material, tudo isso envolve, além daquele suprimento que eles estavam levando junto com esse suprimento algo que eu imagino o impacto que causava naquele povo em Jerusalém, ao receber aquela ajuda. Então, acompanhado daquela parte física, vinha todo o lado espiritual, que era a consciência de que eles precisavam repartir, de que eles precisavam ajudar, de que eles precisavam também ver o povo de Deus prosperando e sendo ajudado ali. E aquilo causava impacto, dava força para continuar lá em Jerusalém, e causava impacto em quem estava por perto também percebendo tudo isso. Então, essa contribuição era um privilégio, como diz ali, né? E esse tipo de condição que era, né, que era levada ali àquele povo, fazia transformação tanto em quem dava, em quem doava, como neles que estavam recebendo. Isso é muito legal, né? E Paulo vem ali frisando, né?
a disposição, né? O zelo pela obra e continuar fazendo tudo isso, concluir aquilo que eles já fizeram um dia, né? E agora voltar a fazer. Então, eu até coloquei, Marcelino, passar na próxima tela. Vamos lá? Eu coloquei rapidamente, só para a gente rever ali, algumas versões que falam sobre a questão mesmo de ajuda mesmo. Esses paralelos que Paulo faz entre coisas que eles já tinham e coisas que ele esperava daquele povo. Então, quando ele comenta ali, ele fala de uma maneira bem interessante em algumas versões. A gente está na NTLH, no nosso texto, que fala que nesse nosso serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Então, nesse privilégio de ajudar, ele estimula e ele faz com que aquele povo perceba que, além desse privilégio, né, eles devem fazer mais do que o citado por ele, mais do que se você está caminhando, se alguém te força a caminhar 1 quilômetro, vá caminhando 2, se alguém te pede um cafezinho, leve um pãozinho também com manteiga, e fala, não, toma mais um pouco, olha, se alimente bem, sabe, assim, então, que você possa contribuir mais do que, sabe, que seja generoso. Generosidade é no sentido de doar aquilo que você tem, né? E se você, até a gente vai depois comentar sobre isso, se você não é generoso, como fazer isso tudo, né? Busque a Deus e que Deus te mostre o quanto você talvez esteja falhando e quanto você tem que melhorar nesse sentido, né? Olha na NVT que interessante. Queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir. Então, assim, o destaque, uma igreja forte, mas não no sentido de forte, de fortaleza, de ter muito dinheiro, de ter um grande templo, de ter algo que causa impacto pelo visual, pelo tal. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do destaque no sentido de ser uma igreja que causa impacto na região pelo que ela faz, pelos atos dos apóstolos, vamos dizer assim, pelos atos daqueles que estão trabalhando na igreja, que as pessoas vejam a igreja que você frequenta ou que você representa quando você está em algum lugar, você representa essa igreja de Cristo, e você é a igreja de Cristo, e quando você estiver em outros lugares, você seja visto como alguém generoso, visto como alguém que se destaca na contribuição, no ajudar o próximo, no contribuir com aqueles que precisam. No caso ali está falando dos da igreja, mas dos que estão fora, né? Posso só reforçar, né? Vale. Então, o Edgar está trazendo aqui, né, esse versículo 7 em outras versões, né? E eu queria destacar mesmo aqui, ele fala assim, poxa, vocês se destacam em muitas coisas. Vocês são notáveis em muitas coisas, em vários aspectos. Então, eles se destacam na fé, eles se destacam no conhecimento, eles se destacam em várias coisas, né? Então, ele fala, vocês são notáveis, então também se destaquem nesse ato generoso de contribuir, né? Então, já que vocês são bons em várias coisas, sejam bons também na questão da contribuição. Então, por isso que ele fala, não seja igual aos outros, sejam mais do que os outros nesse aspecto, porque vocês estão sendo mais que os outros, se destacando em várias coisas, sejam bons também, né, destaquem-se também nessa condição. Olha que interessante, Marcelino, a gente tem ali, Paulo está falando que, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, como você falou, na fé, que eles estavam, né, enfrentando situações, mas pela fé, nos discursos eloquentes, que era próprio dos gregos, né? Aquele povo ali daquela região, eles tinham essa questão da fala, essa questão do até teatral quase, né? No sentido de apresentações, eles tinham uma vida voltada um pouco para essa cultura helenista, era uma cultura que tinha esse destaque, né? No conhecimento, porque a busca do conhecimento era algo que também era um destaque próprio daquela região mesmo, né? O entusiasmo, né, pela cultura deles, né, e o amor que eles receberam, né, naquela situação. Mas ele fala no sentido dessa generosidade, que talvez tivesse perdida ali, né, tivesse sido esquecida pela vida da igreja naquela situação, né, mas e também pela influência dos falsos pastores e profetas lá que estavam, né, trabalhando lá
naquela região, atrapalhando tudo isso, né? Os falsos pregadores, né? Que não estavam destacando essa questão no sentido de ajudar as outras igrejas. Possivelmente eles estavam se fortalecendo, mas internamente, as igrejas talvez tivessem contribuições internas que faziam com que aquela igreja tivesse muito dinheiro, o que favorecia os falsos pregadores também, né? E pela contribuição interna, mas quando era para contribuir externamente, havia um bloqueio, porque, penso eu ali, imagine um falso pregador que queria tirar proveito de tudo isso. Ele não iria contribuir com ninguém, ele ia simplesmente ter aquela arrecadação dentro da própria igreja, né? Para que essa maneira de viver errada dele tivesse mais proveito, tivesse uma arrecadação maior, né? O pastor levantou a mão. Pode falar, pastor. Meu dedo ficou até duro aqui, ó. Eu não estou vendo, porque a minha tela não está aparecendo, pastor, aqui, por isso que eu não sei quando ele fala. Interessante quando você fala de oferta, é muito importante trazer para os nossos dias o que acontece hoje. É uma aplicação para os nossos dias isso aí. O que acontece hoje? Existem muitas ofertas que através de compulsão. Então, não pode ser a oferta, não pode ser através de uma compulsão, a oferta não pode ser através de uma manipulação e nem intimidação. O que acontece hoje, em algumas igrejas, que a pessoa vai dar oferta, mas com medo, porque se eu não der essa oferta, eu não vou receber. Então é intimidação o que acontece. E não é assim. A oferta aqui que Paulo está falando tem que ser voluntária. Uma oferta de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor fez. E, logicamente, que a oferta é separada do dízimo. É outra coisa o dízimo. Então, é isso que eu queria falar para vocês, que hoje acontece muitas, ou em poucas, não sei, igrejas, eu sei que acontece. Né? Que a pessoa traz na frente com medo. Puxa vida, se eu não der, eu não vou receber. Fica com medo, e não é com medo. É voluntária a oferta. Amém? Amém. Só isso. Obrigado. Na Jerusalém muda um pouquinho ali, né? Que é uma versão muito interessante de ser lida, né? Com muito cuidado, lógico, né? Você tem que organizar os livros ali, mas ela diz da caridade. Eles falam muito, né? A Igreja Católica, né? A Bíblia de Jerusalém fala muito da palavra caridade, às vezes um pouquinho distorcida, porque ela tem vários aspectos que podem ser atribuídos a ela. Então, mas ela tem alguns atributos que você pode destacar como importantes, seria mesmo a compaixão, misericórdia, generosidade, né? Altruísmo e solidariedade. Então, você ser solidário, você ser altruísta, pensar no próximo, então você arrecada muito e fala, e agora? Sabe, a gente brinca até, às vezes você tem dentro do seu armário coisas que estão vencendo, né? Você vê também tantas pessoas sofrendo, com fome, com dificuldades, e você dentro do seu armário com uma porção de coisas vencendo a validade e depois você joga no lixo, né? Então, assim, puxa vida, né? Não vamos chegar nesse ponto, não é só com alimento, né? Você recebe tanta coisa de Deus, tanto ensinamento, tanta coisa boa, e o que você faz? Guarda para você, né? Vai chegar uma hora que isso vai vencer a validade ali, porque você vai morrer, isso tudo vai, né? Vai acabar ali, você não partilhou com ninguém, né? Então, também isso é uma maneira de mostrar ali, de Paulo mostrar o quanto você tem que ser generoso de uma forma completa, né? Tanto espiritual quanto física ali, né? Vamos passar para a próxima? Que do 12 ao 18. Isso. Posso ler? Tá, vamos voltar aqui. Não, a gente está ainda... aqui a gente já passou, né? Vamos do 12 ao 18, vamos lá. Tá. Posso ler, então? Pode. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês,
então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Olha que interessante, olha que legal. Você tem ali tudo isso focando mesmo na generosidade, na partilha, no ajudar, na contribuição, mas de uma forma aqui que ele vem falando do suprimento, aquilo que Deus vai te dar, com certeza. Mesmo que você fique meio preocupado, puxa, só tinha 2 pacotes, vou doar 1. Aí você fica meio preocupado, será que vai dar? Generosidade, né? Confiança em Deus, né? E às vezes a gente se perde nisso, né? A gente começa a fazer contas, a gente é um pouquinho pragmático, um pouquinho realista demais, no sentido de somar tudo que tem, o que não tem, como vai dar, a gente começa a ter um pouquinho de dificuldades nisso, hoje em dia, né? Eu destaquei alguns trechos ali, no sentido de, quando Paulo está falando ali, aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem, inclusive a generosidade. Eu acho engraçado você falar isso, você não ter generosidade. Então, assim, busque isso, pense nisso, de alguma maneira que isso venha aflorar na sua vida, essa generosidade. É possível, você fala, puxa, eu não penso, eu não sou altruísta, eu não tenho esse dom. Não é um dom, pode ser algo próprio de você, né? Algo próprio do ser humano, de repartir, de ver alguém semelhante por perto precisando, né? Então, como é que você vai repartir como é que você vai ser algo que você não tem, então como é que você vai dividir o que você não tem, né? Então, mesmo a generosidade, como é que você vai ser generoso? Você não, né? Como é que você vai partilhar isso, né? E ali ele fala da igualdade. É bem interessante, para que haja igualdade, né? Para que haja esse equilíbrio, né? Dentro da igreja, para que as pessoas, quando ele fala ali no texto do quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou para quem tinha recolhido pouco, ele vai remeter a Êxodo lá, não? Naquele texto de 16, 18, que eu coloquei ali no cantinho, ali, que a gente pode comentar. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Quando Deus mandou lá para o povo que caminhava lá no deserto, mandou lá o maná, eles não poderiam guardar no armário o maná, porque no outro dia, né, já perdeu aquilo tudo. Então, eles consumiam para o dia, e alguns que conseguiram recolher mais, partilharam com aqueles outros e ficou igual para todos. Todos tiveram exatamente a quantidade necessária. Então, a pessoa fala, puxa, mas eu trabalhei para conquistar tudo isso, o irmãozinho não fez nada e agora quer o que eu tenho. Não, calma. Pense que se ele está te pedindo, reparta com ele. Você não sabe as condições que levaram ele a não conseguir a parte dele. Às vezes a pessoa está sem condições psicológicas, sem condições emocionais, sem condições físicas, sem preparo, não teve orientação, não teve... Então, não questione, talvez, o porquê ele não chegou. A gente tem essa mania de, às vezes, mas eu estudei, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Graças a Deus, pela força que Deus te deu, você conseguiu tudo isso, né? Pela sua força, você talvez tivesse a mesma dificuldade do irmãozinho que não conseguiu. Mas Deus te deu condições para isso tudo. Então, repartir com aquele que não conseguiu pode gerar algo muito interessante naquele que não conseguiu. Aquele que não foi buscar, aquele que, vamos dizer até por preguiça, não foi buscar, ao receber, ele fala, puxa vida, viu, eu preciso dar um jeito na minha vida, sabe? Então, até isso pode gerar coisa boa, né? Então, é possível que, ao ser generoso, você gere algo bom ali naquele que está precisando, e isso tudo tenha frutos ali na frente. Então, essa partilha pode ser muito boa entre os irmãos.
Então, não questionar muito. Às vezes a gente questiona, puxa, mas eu vou mandar coisas para quem não fez tal coisa. Não questione muito. Se está precisando, vai lá e ajude, né? E aí isso vai gerar igualdade, como aconteceu lá em Êxodo. Todos tiveram a quantidade necessária, né? Aqueles que não conseguiram recolher muito, tiveram a mesma quantidade daqueles que recolheram muito, né? O Vilmar está falando algo ali sobre a divisão, né? Na igreja, né? Isso é interessante. Existia mesmo o partir do pão, né? Dividir entre as igrejas, né? Era bem interessante. A gente tem ali alguma coisa também no versículo 16 ao 18, que você pode ler ali também, que ele agradece, né? Porque Tito não apenas aceitou o pedido, né? Mas está indo até com entusiasmo, iniciativa própria. Ele volta a falar da iniciativa própria, né? Ele não só foi até lá, né, e pegou as informações e trouxe, e vai trabalhar na obra de uma maneira por iniciativa própria também, né? Então isso também causa impacto, né? Tanto para Paulo dar credenciais para Tito, falando, puxa, ele tem iniciativa, ele vai e faz perante aquilo que ele sente de Deus e que vai agradar a Deus e vai agradar a todos, né? Então isso tudo é interessante, essa iniciativa própria volta a ser dita ali por Paulo como algo importante. Não espere que todos façam para você falar, agora eu vou fazer também. Faça, por iniciativa própria. Comece um movimento de arrecadar. Faça você sozinho, vá levar você sozinho, mas que as pessoas também vejam. A gente vai ver ali para frente também coisas interessantes, né? Acho que dá até para passar, né, Marcelino, para frente? Já tem um pouquinho? Vamos passar? Nós temos aqui algo interessante, coisas que depois, com um pouco mais de tempo, nós vamos falar aqui, mas que diz ali sobre fazer o que é correto, do 19 até o 24. Você quer ler, Marcelino? Pra gente fechar Isso, vamos ler então agora do 19 até o 24. Daqui uns 4 minutos eu vou sair correndo, Marcelino, aí você pode, isso. Tem que levar a Rose num compromisso importante. Tá. Não, você pode sair, eu continuo aqui. Legal. Não se preocupa não, Edgar, fica tranquilo. Legal. Do 19 até o 24. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro, cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Esse texto fala diretamente, né, Marcelino? Você vê ali, tem ali, pois estamos tendo, 15 minutos ali, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Isso é interessante porque essa oferta generosa, quando percebida pelas pessoas, né, causa esse impacto, tem esse efeito benéfico e construtivo para que a igreja venha também a ter respaldo e que as pessoas comecem a falar disso que tem sido uma tônica dentro da igreja. Você perceber que as pessoas estão observando o quanto você tem sido generoso no seu dia a dia, o quanto você tem partilhado aquilo que é seu, o quanto você tem se preocupado com aquele que está do seu lado, né? Não só dentro da igreja, não só entre os irmãos, aqui ele está focando entre os irmãos da fé, mas a gente pode muito bem estender isso tudo ao nosso dia a dia, o quanto você tem sido generoso, próximo, né, das pessoas, não com o intuito de aparecer, como diria, né, que as pessoas vejam, mas isso também faz parte da divulgação do evangelho pelo testemunho de vida, pelo dia a dia que você tem, como você vive, como você tem se portado diante de situações em que você vê pessoas com dificuldades. Como é que você tem agido nesse momento?
como um cristão que ajuda só entre os irmãos, ou como um cristão que vê todos como possíveis pessoas que vão seguir a Deus, pessoas que vão entender o Evangelho. Então, aqueles que estão por perto vão sofrer esse impacto de você ajudá-los ou não, né? De você ser generoso ou não também. Isso tudo, como diz ali no 24, diante das demais igrejas, criava impacto, né? As igrejas percebiam o quanto era generosa a igreja de Corinto, o quanto eram generosas as igrejas, né? Que estavam trabalhando para levar para Jerusalém uma oferta para apoiá-los, né? Então, o quanto isso é importante, né? E o quanto isso causava orgulho para eles, porque Paulo estava, no sentido bom da coisa, feliz, e também dava respaldo para ele, porque aqueles que ele orientava trabalhavam de uma forma em que agradavam a Deus. Então, isso tudo era importante para que ele continuasse levando o evangelho. E ele falava, dava como exemplo a igreja de Corinto para as outras igrejas, na generosidade. Isso ia provocar situações boas. Ele relembrava para aquele povo o quanto era importante ser generoso e o quanto isso causava impacto diante das demais igrejas que ele estava levando o evangelho, né? Então, isso era bem, bem importante. E acho que na próxima tela, Marcelino, eu não tenho aí, eu tenho aqui só comigo. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui, né, sobre esse assunto. Tá. Legal. Aí, se você quiser, Edgar. Tá, eu tô saindo correndo aqui, que eu tenho que levar a Luísa, ela vai prestar uma aí prova. eu vou aproveitar esses 10 minutos só para dar uma consideração aqui nisso que a gente leu agora. Legal. E aí a gente passa por... Sai correndo, senão ela vai perder a prova dele, eu tenho que levar vai lá. Tá bom? Tchau para vocês. Deus abençoe. Obrigado, até a próxima aí. Com Deus. Valeu, fica com Deus. Então, aproveitando esse trecho aqui, né, pessoal, uma coisa importante, né, que o Paulo fala aqui no versículo 20, ele fala assim: eu quero evitar que alguém critique quanto ao modo de ministrar essa generosa oferta. Olha só, uma coisa importante que eu quero colocar aqui como é que a gente administra as ofertas, o que a gente vai fazer com o dinheiro, né, na verdade. E aí ele fala assim, que nós temos que fazer o que é correto, não apenas, né, aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, é muito importante também a questão de como você faz para distribuir os critérios, né? Isso daí é muito importante. Por quê? Porque quem está doando, é bom, a pessoa quer saber também, né, se está sendo bem usado essa doação. Então, Paulo aqui, nesse capítulo 8, né, ele fala bastante, a gente entende bastante sobre generosidade, mas aqui nesses versículos que a gente leu agora há pouco, ele fala das pessoas envolvidas no processo de ministrar, de distribuir, de o que vai fazer com essas ofertas. Ele está falando que os irmãos são muito corretos, que os irmãos eles têm cuidado na hora de mexer com isso, tanto aos olhos dos homens quanto do Senhor. Então, a gente vê, por exemplo, né, porque na nossa igreja nós somos assim também, né? A gente tem o cuidado de prestar conta, a gente tem o cuidado de quais coisas que a gente vai fazer, a gente discutir, se reunir, né? Isso daí é muito importante, esse tipo de posicionamento, esse tipo de comportamento, isso ajuda, né, as pessoas a verem que não só as pessoas são generosas, como também elas têm o cuidado com o dinheiro arrecadado. É muito importante a gente falar, mas toda vez que a gente vai fazer uma coisa, tem que ter uma aprovação, tem que ter alguém junto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Não é a questão de medo de alguma coisa sair errado ou alguma fraude, não é isso. Mas é também para dar uma credibilidade da preocupação de fazer o que é correto. Sabe, se a pessoa ela contribui, ela até se sente bem, porque as pessoas que estão cuidando disso são pessoas preparadas para isso. Então, Paulo está dizendo isso aqui, né? As pessoas que eu estou mandando aí para cuidar dessa generosa oferta, eles são pessoas corretas. Eles se preocupam em manusear isso. Então, às vezes, não é só a gente, às vezes, falar, eu estou
estou fazendo o que é certo, mas aos olhos dos homens também é bom que os homens vejam que a gente está fazendo o correto. Isso é muito bom como testemunho. Essa é uma prática, né, na nossa igreja que eu acho muito bacana, né? Tudo né, a gente tem essa preocupação também. E isso é bacana. Então, Paulo fala aqui também, né? Ele fala das pessoas, e aí ele fala, então, irmãos, vocês demonstrem essa prova de amor diante das demais igrejas. Quando ele fala diante das demais igrejas, porque ele está falando o quê? Tem várias igrejas nesse processo de arrecadação de suprimentos para Jerusalém que estão passando necessidade. Então, e esse ato de ajudar também, você demonstra amor para as pessoas e que as outras pessoas estão vendo, sim. Então, ajudar é um bom testemunho para outras pessoas. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Tá. E aí, tá no mudo, pastor. Se o senhor for falar. Temos aqui. Então, aqui nós não vamos passar para o capítulo 9, mesmo porque só falta 5 minutos, né? Então, a gente vai falar do capítulo 9 no domingo que vem. Mas só reforçando, então, capítulo 8, que Paulo enfatiza a generosidade, e nós aprendemos aqui muitas coisas importantes. Ele fala bastante coisa sobre essa questão de generosidade, né? A gente viu também que ele falou também que não é para você se sobrecarregar para aliviar o outro, é para repartir, é para ter equilíbrio, né? Não é assim, se você tem um prato de comida, vamos supor, seu almoço, aí você vê que o outro não tem almoço, você dá o seu almoço para ele. Não, aí não adiantou porque você ficou sem o seu almoço. Mas é você repartir. Então, vamos repartir esse almoço, de tal maneira que haja equilíbrio. Ele falou aqui, quando você tem a mais, você pode ajudar, e o outro, quando tiver num momento que ele tem a mais, ele vai te ajudar. E isso é equilíbrio. Equilíbrio é isso. É você pegar quem pode mais, ajudar mais, e quem tem menos, ele é beneficiado por esse equilíbrio. Amém. Bom, vou passar agora a mensagem para o pastor, a gente finalizou aqui o capítulo 8. Aí, pastor, quiser comentar e fazer a oração aí nesses últimos 5 minutos. Amém. Amém. Aqui no meu faltam 3 minutos, mas é interessante o ensinamento que o Senhor nos dá em tudo, em tudo. E em tudo na vida, a palavra tem que ser equilíbrio. Tudo. Nós temos que ser equilibrados em tudo, não é exagerado, né? É que está falando sobre a oferta, e como você aplicou muito bem, por sinal, você tem que dar aquilo que você pode dar. Agora, logicamente, que existem exceções que a pessoa dá além daquilo, é um voto que fez perante Deus. Nós jamais vamos falar que é errado, é a pessoa com Deus. Mas em tudo, nós temos que ser equilibrado, né? Você não pode dar tudo aquilo, por exemplo, né, que você vai fazer falta para você, aquilo que você falou da comida, né? Que tem pessoas que fazem o apelo, né? Igrejas que falam, vem e dê o seu tudo. Eu já vi testemunho desagradáveis disso aí. Que a pessoa ficou muito abatida, a família ficou abatida, porque a pessoa deu tudo e depois ficou sem nada. Então, por isso que é muito importante na nossa vida, nós temos a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, aí sim, em tudo. Pedir a Deus, né? E também não esquecendo que a oferta voluntária não pode ser por medo, né? Tem que ser com alegria que temos de dar ao Senhor. Então, hoje nós temos a entrega dos nossos dízimos, né? Então, aquele que é fiel no dízimo pode ter certeza que será muito abençoado. Não é troca, é uma promessa de Deus. Amém? Então, já quero convidar todos para o culto de hoje à noite, que hoje é a ceia do Senhor, e para alguns vai ser até a última, né?
mas nós vamos ter mais uma ainda, que é no final do ano. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Obrigado pelas pessoas que participam e vão participar desse estudo bíblico que é tão importante para o crescimento da nossa vida espiritual. Obrigado pelos nossos professores, Pai. Que a tua graça, a tua bênção esteja repousando sobre todos nós. Continua abençoando a nossa igreja, Pai. É uma igreja pequena, mas o coração é tão grande para receber os visitantes. Obrigado por tudo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, nosso Pai. A eterna e bendita consolação do Espírito Santo venha sobre todos, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Fica na benção.